Estamos juntos mais uma vez. Lhes agradeço a atenção desde já para lhes falar hoje sobre um tema extremamente, eu não digo delicioso, mas profundo. Vou lhes falar hoje sobre Jerusalém. Jerusalém, talvez a cidade mais sagrada do mundo. As três principais religiões monoteístas lá cultuam os seus deuses. E antes de mais nada, que tenhamos sempre na nossa mente que tudo que vem de Deus é bom. Isto posto, vamos relembrar que na antiguidade, principalmente na antiguidade grega, os filósofos queriam chegar à substância primordial, ao princípio de todas as coisas, tanto as materiais quanto imateriais. Dentre os pré-socráticos, destaco Tales de Mileto, que dizia que a água era o aspecto essencial da vida, de tudo que existia. Anaxímenes, que dizia que era o ar. Anaximandro dizia que era o apeiron. E o que ele chamava de apeiron? Era algo indefinido, algo em transição. Xenófanes, que dizia que era a terra. Heráclito, que dizia que era o fogo. E Pitágoras, que dizia que era o número. Bom, depois vem Platão. Seu nome verdadeiro era Aristócles, que, embora tivesse os ombros largos, a testa enorme, e ainda, também o porquê desse Platão? Porque ele tinha um discurso longo e por isso chamava-se Platão. Discípulo de Sócrates, tinha uma academia, onde o objetivo dessa academia era levar os seus discípulos a pensarem por si mesmos e buscarem sempre a razão, ou seja, chegar ao conhecimento pela via exclusiva da razão. Devemos, ao fim e ao cabo, fazermos um esforço mútuo entre a nossa sociedade em que vivemos para alcançar tal objetivo. Platão fez uma grande síntese da filosofia grega, ainda que um tanto prematura e algo equivocada em alguns aspectos, pois pensava muito à frente do seu tempo e com uma rapidez de pensamento a toda prova. Tinha um raciocínio que era célere. Ele percebia o ser nas coisas, mais ou menos boas, mais ou menos belas, mais ou menos puras, tendo concluído que deveria haver algo de bom, de belo, puro, que seria Deus. Para ele, Deus era a medida de todas as coisas. Eu lembro que tinha um pré-socrático que dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Lembram-se? Era Protágoras. Bom, Platão dizia que Deus era a medida de todas as coisas. Sendo o precursor da filosofia cristã, que depois foi esposada por Santo Agostinho. Ou seja, Platão fez a base e Santo Agostinho desenvolveu este pensamento platônico. Segundo ainda Platão, haviam dois mundos, o inteligível e o sensível, o concreto e o inconcreto, o material e o imaterial, que no seu entendimento, aqui na Terra, tudo seriam sombras daquilo que verdadeiramente existia, ou existiria no topos Uranus. E assim, dessa maneira quase pueril, ele dizia que as coisas eram eternas, simples. Por quê? As ideias não se decompõem, são imateriais e são imutáveis. Nos fala ainda do mito da caverna, ou seja, da libertação da ignorância, da tomada de consciência de coisas, de todas as coisas, como se dão realmente. E como queiram os espiritualistas, tem uma história do peixinho do André Luiz. Lembra do peixinho do André Luiz? Tinha um laguinho ali onde tinham vários peixinhos. Um dia um peixinho disse assim, o que tem ali embaixo? Aí todo mundo dizia, não vai para lá não, isso é perigoso. Aí ele foi, pum,
caiu num riachinho, depois caiu num rio, depois chegou no oceano. Ele viu tantas coisas maravilhosas lá, navios, cidades, pessoas nadando. E quando ele voltou, um dia ele disse assim, não, tem que levar todo esse conhecimento para aqueles peixes, meus amigos, que ficaram lá no laguinho. E voltou e contou. Qual não foi essa surpresa que ele foi taxado de louco? Ora, se isso existe. Ou seja, os que não têm a mente aberta sucumbem à realidade. Platão nos fala ainda que a alma é imortal e provém de Deus, contendo tudo em si mesma. E dizia, se fores virtual, se tiveres virtude, nada te faltará. Por outro lado, temos a mônada de Leibniz, ou seja, ele sairia de Deus, ela sairia, a mônada sairia de Deus e ao Deus voltaria. É algo distinto uma das outras, ou seja, não tem nunca uma mônada igual à outra, sendo única, pura, possuindo em si a representação de todo o universo. A mônada é dotada de duas características principais, a apetição e a percepção, sendo a apetição a tendência que nos impele, que nos empurra, que nos conduz continuamente para o atingimento da verdade, ao passo que a percepção é a imobilidade da alma. Ademais, a percepção é a reflexão pela via da consciência. Essa mônada, essa alma, esse espírito tem dois sujeitos, um crente e outro cognoscente. O crente é alcançado pela via da fé e o cognoscente pela via da razão, ou seja, o que implica ser a fé, a sabedoria do espírito. Por outro lado, a razão que vivifica o ser e é ela que nos faz buscar nos recônditos da nossa alma, lá no nosso interiorzão mesmo, tudo o que de mais importante existe. Devemos sempre combater sempre o erro, o fanatismo. Devemos abjurar a ignorância, a negligência, a superstição e afastar definitivamente o orgulho, a intolerância, males a serem para sempre extirpados de nós. Creio, pois, que a fé e a razão fazem uma simbiose perfeita e devemos sempre trilhar o caminho do meio, que sempre será o caminho da prudência, do equilíbrio, lugar sereno entre a eternidade e a vida terrena. Somos cada um de nós, lembre-se disso, isso é extremamente importante, somos cada um de nós um tabernáculo, um templo divino, pois temos dentro de nós e somos uma centelha divina e como tais devemos estar sempre vigilantes. Interessante isso, profunda beça. O apóstolo João viu a Jerusalém Celeste descendo do céu. E está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 3, se não me falha a memória. E tal Jardim Celeste não é o céu, mas está no céu, pois nela Jesus implantará o seu reino. Para viver nessa Jerusalém Celeste, sempre temos que viver aqui na matéria, no concreto, no sensível, mas termos constantemente a cabeça em Deus, ou seja, vivemos aqui na matéria, mas o nosso espírito, o nosso coração, de fato, aquilo que é extremamente sensitivo, devemos tê-lo em Deus. Vivemos na virtude e no bem, pois somos peregrinos nessa terra. Vivamos em Cristo. Vivamos em Jesus Cristo. Na Jerusalém Celeste estaremos nós, os justos e perfeitos, a irmandade do bem, para travarmos o bom combate, nos irmanando sempre de bons propósitos, balizando o nosso viver na trilogia sagrada da fé, da esperança e da caridade.
Então tem um tripé aí que deve nortear, sugiro, todos os nossos caminhares, quais sejam a fé, a esperança e a caridade. A Jerusalém Celeste desce todos os dias do céu para receber os seus eleitos, se constituindo na própria terra nós temos por missão jamais nos embebedarmos com os bens materiais, com as benesses passageiras da glória, com o fulgor dos cargos ou das funções. Interessante o que vem agora, gente. Extremamente importante. A Jerusalém Celeste tem 12 portas que indicam as 12 virtudes. E por coincidência, os 12 apóstolos, as 12 portas, e por aí vamos. Essas portas, essas 12 virtudes, que nós devemos sempre buscar, atingir, são a fidelidade, a temperança, a justiça, a harmonia, a fortaleza, a prudência, a fé, a fraternidade, a paciência, a tolerância, a equidade e, por fim, a humildade. A Jerusalém Celeste, que é o Éden, paraíso, de onde saímos, e o retorno se assemelha à mônada primordial, que é Deus. A Jerusalém Celeste ainda deve ser a alma aprimorada a cada um de nós. E se pensarmos bem, a Jerusalém Celeste é o mundo ideal de Platão. Cristo disse que Deus é amor e que Deus é luz, de onde se extrai que, sendo luz, é energia e, por conseguinte, o amor também é energia. Outro sim, uma gota de amor, percebam quanto isso é profundo, uma gotinha de amor cobre uma multidão de pecados. E quem é o Cordeiro de Deus que possibilita isso? Que enseja que uma gota de amor encubra um oceano de pecados. É Jesus, o Cristo, personificação terrestre do amor vivo. Que é, enfim, o amor? É a força que une, que integra, é a vontade da convivência em paz e harmonia. Contudo, sejamos sinceros, o amor continua a sofrer, pois não se consegue impor em praticamente nenhuma civilização, embora seja o caminho para a felicidade. Pois se o amor, esse amor que tanto sofre, ainda que sofra tanto, o amor leva à luz, ao bem, à justiça, ao belo, à virtude, de onde se conclui que o amor é luz, o amor é bem, o amor é justiça, o amor é belo, o amor é verdade e, por fim, o amor é Deus. Assim, o topos Uranus platônico é, na verdade, a Jerusalém Celeste, dos nossos pensamentos mais sublimes, a supremacia do bem sobre todo o resto. O mundo está hoje, do jeito que está, guerras, perturbações de toda ordem, por só se usar a razão fria, calculista, imperial, ainda que a própria razão seja acolhida pela justiça, que por sua vez é amor, e lá vamos nós de novo afirmar que a luz é o bem, a luz é o belo, a luz é a verdade e a luz é Deus. Assim fica claro, pelo menos no meu entendimento, e gostaria que vocês compartilhassem esse pensamento, até reagissem a ele. Assim fica claro que só se chega ao topos Uranus de Platão, lá o mundo das ideias, a mônada primordial, pela via incansável da sabedoria, que é amor também, pois o sábio dificilmente erra, e se não erra, é virtuoso, se constituindo em um trabalhador incansável no ajudar ao nosso próximo. Ainda que pense e reflita, o sábio chega, vou repetir, ainda que pense e reflita muito, o sábio chega ao resultado que só será pleno se tiver o dom de dulcificar os corações. Jesus nos ensinou que ele próprio era o alfa e o ômega,
O sábio ama porque sabe. O santo sabe porque ama. Vou repetir. O sábio ama porque sabe. O santo sabe porque ama. Enfim, quem é o Cordeiro senão Jesus Cristo? E quem poderá, com argumentos bem fundados, refutar a afirmação de que Jesus Cristo personifica o amor vivo, atuante, operativo? Consequentemente, creio, a Jerusalém Celeste é o templo do amor, que é o mesmo templo da verdade, porque a verdade é o amor. E o amor é a pureza é a virtude é Deus. Tomara que tenham gostado. Por favor, me deem retorno a respeito disso. Eu precisaria muito receber alguns comentários a respeito desse tema, que eu julgo extremamente importante. É pura reflexão mesmo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? De coração, lhes desejo uma boa semana e que vivamos em paz com o nosso Deus. Muito obrigado.